Você já parou para pensar no quanto sua vida poderia ser completamente diferente se você buscasse uma conexão mais profunda com o Espírito Santo todos os dias? Talvez você tenha a impressão de que já tentou tantas coisas, já buscou respostas em livros, em conselhos de amigos, em terapias, em filosofias e até mesmo em caminhos espirituais que não trouxeram resultados duradouros. Mas existe algo que transforma de dentro para fora, que não depende de fórmulas humanas, mas sim da presença viva de Deus que age em você. Essa presença é o Espírito Santo, aquele que Jesus prometeu que viria para estar contigo, ensinar-te, guiar-te e consolar-te em todas as circunstâncias. Quando você decide abrir espaço na sua rotina para buscá-lo, não é apenas um hábito religioso que está criando, mas sim uma abertura para que o próprio Deus caminhe ao seu lado. E isso muda tudo. Você acorda de manhã e, em vez de mergulhar imediatamente nas preocupações, você respira fundo, fecha os olhos e convida o Espírito Santo a guiar o seu dia. Esse simples ato já muda a atmosfera. É como se um peso saísse dos seus ombros e a clareza viesse, trazendo paz. A Bíblia diz em João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Imagine viver todos os dias com alguém ao seu lado que te ensina o que fazer, que te lembra das palavras de Cristo e que nunca te abandona. É isso que acontece quando você decide buscar o Espírito Santo. Muitas vezes, você pode achar que precisa ser perfeito para se aproximar de Deus, mas não é isso que a palavra ensina. O Espírito Santo não vem porque você merece, ele vem porque você pede. Lucas 11:13 deixa isso muito claro. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso significa que, mesmo com falhas, mesmo com erros, quando você pede, Deus responde. Agora pense em situações reais da sua vida. Quantas vezes você se sentiu perdido diante de uma decisão importante? Talvez você tivesse que escolher entre aceitar um trabalho em outra cidade, mudar de área profissional ou decidir o rumo de um relacionamento. Essas escolhas podem ser paralisantes, porque sempre existe o medo de errar. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, as suas percepções mudam. Você não toma decisões apenas com base em impulsos ou opiniões alheias, mas sim em uma direção que vem de dentro, suave, mas firme, conduzindo você para o melhor caminho. Você já percebeu como as pessoas vivem ansiosas e sobrecarregadas? Correm de um lado para o outro, sempre atrás de mais conquistas, mais reconhecimento, mais dinheiro. Mas no fundo, existe um vazio que nada disso preenche. O Espírito Santo é aquele que entra exatamente nesse vazio. É Ele quem traz a sensação de completude, mesmo quando ainda existem sonhos não realizados. É Ele quem coloca a paz, que excede todo entendimento, aquela que Filipenses 4:7 descreve. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você busca o Espírito Santo todos os dias, até os detalhes simples começam a ser transformados. De repente, uma palavra que você iria dizer de forma dura sai de forma mais branda. Uma situação que você enfrentaria com raiva, você encara com calma. Uma atitude que poderia gerar divisão, você transforma em reconciliação. Não é mágica, não é manipulação da mente, é fruto de estar cheio de Deus. E o mais interessante é que isso não se limita a momentos de oração em casa ou no templo. O Espírito Santo age quando você está indo para o trabalho, quando conversa com seus colegas, quando enfrenta um desafio familiar. Ele se torna uma presença constante, não apenas em situações espirituais, mas em cada detalhe da sua vida.
Talvez você pense, mas eu não sei orar, não sei como começar, tenho vergonha ou não tenho disciplina. Saiba que o Espírito Santo não exige palavras bonitas ou discursos longos. Ele entende até os gemidos mais profundos da sua alma, como está escrito em Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até quando você não encontra palavras, ele entende. Até quando o choro parece ser a única forma de oração, ele traduz isso diante de Deus. Não existe barreira quando você decide abrir o coração e deixar o Espírito Santo agir. Agora, imagine viver 7 dias seguidos, começando pela busca do Espírito Santo. O que poderia mudar? Talvez no primeiro dia você sinta apenas uma leve paz. No segundo, um entendimento maior. No terceiro, talvez você perceba uma mudança de atitude. No quarto, uma resposta de oração que parecia distante. No quinto, uma força inesperada para enfrentar um desafio. No sexto, uma palavra vinda da Bíblia que fala exatamente com sua situação. E no sétimo, você olha para trás e percebe, sua vida já não é a mesma. Por isso, a grande chave não é esperar estar pronto, mas começar agora. Não é esperar sentir vontade, mas dar o primeiro passo. A transformação começa quando você decide buscar. O Espírito Santo não é um visitante distante. Ele é o amigo que deseja caminhar com você diariamente, se você permitir. Para gerar uma conexão maior com Deus e com esse vídeo, escreva nos comentários a frase Paz do Espírito. Essa frase será um sinal de que você entendeu a importância de buscar o Espírito Santo todos os dias e também será um testemunho de fé que vai inspirar outras pessoas que lerem. Você já percebeu como muitas vezes você passa por situações em que não tem forças suficientes para continuar? Talvez seja uma doença que insiste em se prolongar, um problema financeiro que parece não ter fim, um relacionamento desgastado ou até aquela solidão que bate forte mesmo quando você está rodeado de pessoas. Nessas horas, o Espírito Santo se manifesta de maneira ainda mais profunda. Ele não é apenas um companheiro distante. Ele é o Consolador que envolve você com a certeza de que não está sozinho, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Em momentos assim você descobre que o Espírito Santo não atua apenas para trazer respostas ou soluções rápidas, mas para gerar em você uma resistência espiritual que o mundo não pode oferecer. Você pode até estar enfrentando dificuldades, mas dentro de você começa a brotar uma esperança que não morre. Romanos 15:13 diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Essa esperança não depende de circunstâncias favoráveis, ela nasce da presença de Deus em você. Pense na sua rotina. Quantas vezes você já se irritou por coisas pequenas? O trânsito que não anda, o atraso do ônibus, a demora de alguém responder sua mensagem, ou até aquele comentário maldoso nas redes sociais. O Espírito Santo tem o poder de transformar até esses momentos corriqueiros. Ele dá a você a paciência que não é natural, o domínio próprio que não vem por esforço humano. Isso é fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora, imagine como sua vida mudaria se essas características fossem mais visíveis em você. Como seria seu relacionamento com sua família se houvesse mais amor e mansidão? Como seria o ambiente do seu trabalho se você levasse paz e bondade para os colegas? Como seriam suas decisões se você tivesse mais domínio próprio? O Espírito Santo molda sua vida de tal forma que as pessoas ao redor começam a notar a diferença. E é exatamente aí
que você se torna uma influência viva. As pessoas começam a perceber que existe algo em você que não se encontra em qualquer lugar. Elas talvez perguntem por que você não reage com raiva, por que não desanima diante das dificuldades, por que você continua sorrindo mesmo em meio às lutas. E é nesse momento que você pode compartilhar que não é sobre sua força, mas sobre a presença do Espírito Santo em sua vida. Muitas vezes, você pode pensar que falar de Deus para outras pessoas exige eloquência ou conhecimento profundo da Bíblia. Mas a verdade é que quando o Espírito Santo habita em você, até suas atitudes se tornam um testemunho. É Ele quem dá coragem quando você precisa falar. É Ele quem abre portas de conversa. É Ele quem prepara corações para ouvirem. Por isso, não se preocupe em parecer perfeito ou ter todas as respostas. Apenas permita que Ele use você exatamente como você é. E talvez você se pergunte, mas será que realmente vale a pena buscar todos os dias? Não é exagero? A resposta está em algo muito simples. Sua vida hoje é resultado daquilo que você alimenta diariamente. Se você alimenta sua mente apenas com preocupações, notícias ruins e comparações, o resultado será ansiedade, medo e insatisfação. Mas se você alimenta sua alma com a presença do Espírito Santo, o resultado será paz, direção e força interior. É uma escolha de plantio. Quem planta no Espírito colhe vida. Gálatas 6:8 confirma isso. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quando você decide buscar o Espírito Santo todos os dias, não está apenas garantindo uma vida mais leve agora, mas está investindo na eternidade. Você começa a enxergar além do imediato, passa a compreender que existe um propósito maior, e isso muda a forma como você enfrenta até os problemas mais difíceis. Agora, quero fazer uma pausa para falar diretamente com você que está acompanhando esse vídeo. Até aqui, você já percebeu o quanto a presença do Espírito Santo pode transformar sua vida, certo? Então eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora no canal, não apenas porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, mas porque você vai continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé, que renovam sua esperança e que lembram você daquilo que realmente importa. E mais, eu quero que você participe ativamente. Nos comentários, compartilhe uma experiência simples em que você percebeu o agir de Deus em seu dia. Pode ser algo pequeno, como uma resposta inesperada, um livramento, uma palavra que chegou na hora certa. Isso vai inspirar outros a também perceberem o agir do Espírito Santo em suas próprias vidas. Essa interação não é apenas um detalhe técnico, ela cria um espaço de comunhão onde cada pessoa pode edificar a outra. Você vai ver como ler as histórias de outras pessoas fortalece ainda mais sua fé e como o seu testemunho pode ser exatamente a palavra que alguém precisa hoje. Portanto, não deixe para depois. Inscreva-se, ative as notificações e comente sua experiência. Esse espaço é para você crescer junto, aprender junto e compartilhar daquilo que Deus está fazendo. Você já parou para refletir que muitas vezes a vida se parece com uma longa caminhada em meio a estradas incertas? Você caminha, dá passos, mas nem sempre sabe com clareza para onde está indo. E é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo assume o papel de guia fiel. Ele não é apenas uma presença de conforto, mas também a voz que direciona seus passos, que mostra os caminhos a evitar e que abre diante de você trilhas que antes pareciam impossíveis. Provérbios 3, 5, 6 ensina algo fundamental. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo resume a essência de viver conduzido pelo Espírito Santo.
Quando você aprende a entregar sua confiança a Ele, até as curvas mais inesperadas da vida se tornam oportunidades para ver a mão de Deus agindo. Talvez você se lembre de um momento em que tomou uma decisão por impulso e depois se arrependeu. Quem nunca? Seja em relacionamentos, em negócios ou até em escolhas do dia a dia, todos já se enganaram em algum momento. Mas quando você coloca o Espírito Santo como conselheiro, os erros se tornam menos frequentes e até os tropeços passam a ter lições preciosas. Porque Ele é aquele que não apenas mostra o caminho, mas também ensina como caminhar nele. E não se engane, ouvir a voz do Espírito não é algo reservado apenas para líderes religiosos, pastores ou pessoas que parecem super espirituais. É para você. É para qualquer pessoa que abre o coração e se dispõe a escutar. A diferença está na disposição de separar tempo para ouvir e obedecer. Muitas vezes, você já teve aquela sensação de que algo não estava certo, um incômodo silencioso dentro de si? Pois é, muitas vezes essa é a voz suave do Espírito Santo dizendo, não vá por aí. Da mesma forma, já aconteceu de você sentir uma paz incomum antes de tomar uma decisão importante? Essa também é a direção dele, confirmando que você pode seguir adiante. Um exemplo claro disso acontece no ambiente de trabalho. Imagine que você seja engenheiro e receba uma proposta tentadora de mudar para uma empresa em outra cidade. Aos olhos humanos, parece perfeito. Salário maior, mais benefícios, reconhecimento profissional. Mas lá no fundo, algo em você não se sente em paz. Ao buscar em oração, o Espírito Santo mostra que, apesar das aparências, não é o momento certo. Você decide esperar e meses depois descobre que aquela empresa enfrentou uma crise grave. Esse é o tipo de proteção que só o Espírito Santo pode oferecer. Ou ainda pense em uma situação familiar. Uma mãe preocupada com o filho adolescente que anda distante e fechado. Ela busca o Espírito Santo em oração e ele a orienta a mudar a forma de se aproximar. Em vez de críticas e cobranças, ela começa a ouvir mais, a compreender, a oferecer presença. Pouco a pouco, o coração do filho começa a se abrir novamente. O Espírito Santo dá sabedoria até para restaurar relacionamentos que pareciam quebrados. E aqui está um ponto essencial. Quando você busca o Espírito Santo todos os dias, você não apenas recebe direção, mas também desenvolve uma sensibilidade maior para ouvir. No começo, pode parecer difícil diferenciar entre os próprios pensamentos e a voz dele, mas com o tempo você passa a reconhecer mais claramente. É como uma amizade. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais fácil fica identificar a voz dessa pessoa, até no meio de uma multidão. Assim também é com o Espírito Santo. Essa sensibilidade gera algo ainda mais poderoso: confiança. Você passa a viver menos dominado pelo medo de errar e mais guiado pela certeza de que, se estiver buscando sinceramente, Ele não permitirá que você se perca. Salmo 32:8 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Esse é o cuidado de um Deus que não observa de longe, mas que caminha junto, com os olhos atentos sobre você. Mas não pense que essa direção é apenas para grandes decisões. O Espírito Santo também se preocupa com detalhes. Ele pode lembrar você de ligar para alguém que está precisando de apoio. Pode inspirar a palavra certa para consolar alguém triste. Pode até mesmo mostrar que você precisa descansar quando insiste em trabalhar além do limite. Ele está envolvido em cada parte da sua vida, desde as menores até as maiores. Agora pare e imagine como seria sua vida se cada passo fosse guiado dessa forma. Quantos erros você evitaria? Quantas dores poderiam ser poupadas? Quantas portas certas se abririam? É isso que significa caminhar no Espírito.
Não é viver sem problemas, mas é viver com a certeza de que você nunca está perdido. E é exatamente isso que muitas pessoas ao seu redor precisam ver. Sua vida guiada pelo Espírito Santo se torna um farol para os outros. Sem você perceber, suas atitudes podem ser a resposta à oração de alguém. Uma palavra que você fala no momento certo pode mudar o rumo do dia ou até da vida de outra pessoa. Portanto, não subestime a importância de buscar o Espírito Santo diariamente. O que pode parecer pequeno hoje, amanhã pode se revelar como a chave que abriu portas incríveis. E lembre-se, Deus não te chamou para viver confuso, mas para viver guiado. Você já percebeu como muitas vezes as maiores batalhas não acontecem ao redor de você, mas dentro de você? É no coração e na mente que surgem os pensamentos de medo, as dúvidas, as comparações, as inseguranças que tantas vezes roubam sua paz. E é exatamente nesse campo de batalha interior que o Espírito Santo atua com mais poder. Ele não apenas guia os seus passos, mas também fortalece o seu interior, dando a você a força para vencer guerras invisíveis que ninguém mais consegue ver. Talvez você acorde em dias em que a ansiedade bate forte, em que a sensação é de que nada vai dar certo. Ou talvez já tenha se comparado tanto com outras pessoas que acabou acreditando que não é suficiente. É nesses momentos que o Espírito Santo fala direto ao seu coração, lembrando quem você é em Cristo. Ele lembra que você não é definido pelos seus erros, nem pelas opiniões dos outros, mas pelo amor de Deus que nunca falha. Romanos 8,16 declara: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma das verdades mais poderosas que você pode carregar dentro de si. Você não é apenas uma pessoa tentando sobreviver às pressas do dia a dia, você é filho ou filha do Criador do Universo. E quando essa identidade se torna clara em você, as mentiras internas perdem força. O Espírito Santo também age renovando sua mente. Ele não apenas consola, ele transforma pensamentos. Quantas vezes você já se pegou repetindo padrões negativos? Eu não consigo. Eu não sou capaz. Eu sempre erro. São frases que corroem sua autoestima. Mas quando você busca o Espírito Santo todos os dias, ele substitui esses pensamentos por verdades que vêm da palavra. De repente você começa a lembrar: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Ou então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Essa mudança não acontece de uma hora para outra, mas dia após dia, como quem rega uma semente até que ela cresça e dê frutos. Um exemplo disso pode ser visto na vida de alguém que sempre se achou incapaz de falar em público. Sempre que precisava se apresentar, a insegurança o paralisava. Mas ao buscar o Espírito Santo, essa pessoa começou a receber coragem e confiança. Não porque ficou perfeita, mas porque passou a confiar que não falava sozinha. O Espírito Santo dava palavras, clareza e até serenidade. Pouco a pouco, aquilo que antes era um medo se tornou uma oportunidade de testemunho. Outro ponto importante é que o Espírito Santo fortalece você em meio às tentações. Todos enfrentam tentações, seja de desistir, de se entregar a hábitos que fazem mal, de responder com raiva ou de cair em distrações que afastam você do propósito. Mas o Espírito Santo não apenas aponta o perigo, ele dá forças para resistir. Em 1 Coríntios 10:13 está escrito: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, você nunca está sozinho diante das tentações. Sempre há um escape, e é o Espírito Santo quem mostra esse caminho. Essa força interior também é essencial quando você enfrenta perdas e lutos. Quando uma pessoa querida se vai, quando um sonho não se realiza, quando um plano desmorona, a dor parece insuportável.
E nessas horas, palavras humanas parecem insuficientes. É aí que entra o Consolador. Ele não tira a dor, mas dá a você uma paz inexplicável, que sustenta mesmo quando tudo parece desmoronar. Você continua sentindo falta, mas sente também que não está só. E não podemos esquecer, o Espírito Santo não fortalece apenas você, mas também usa você para fortalecer os outros. Quando você compartilha uma palavra de encorajamento, quando estende a mão para alguém em necessidade, quando simplesmente ouve sem julgar, o Espírito Santo está agindo através de você. Ele transforma sua vida em um canal de bênção, onde aquilo que você recebe transborda para alcançar outros. É assim que a comunidade de fé cresce e se sustenta, um fortalecendo o outro, todos edificados pelo mesmo Espírito. Isso é o que Paulo descreve em 1 Tessalonicenses 5:11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Você percebe como essa realidade é prática? Não é apenas sobre experiências místicas, é sobre viver no dia a dia de forma que sua vida edifique outras pessoas. Agora, imagine como seria se você, todos os dias, começasse seu dia pedindo ao Espírito Santo, não apenas para te fortalecer, mas também para usar você como instrumento de fortalecimento. Pense em quantas vidas poderiam ser impactadas pelo simples fato de você permitir que o Espírito Santo transbordasse através de suas atitudes. E aqui está um detalhe muito importante. Buscar o Espírito Santo não significa que você nunca mais terá dias difíceis. Significa que, quando eles vierem, você terá alguém muito maior dentro de você para sustentá-lo. Você terá um lugar de refúgio, uma fonte inesgotável de força e uma certeza de que não caminha sozinho. Por isso, não subestime o poder dessa busca diária. Cada minuto que você investe em oração, em leitura da palavra, em silêncio diante de Deus, é um tijolo a mais construindo a fortaleza dentro de você. Pode parecer pouco hoje, mas amanhã você vai olhar para trás e perceber que já não é a mesma pessoa. O Espírito Santo vai moldando seu caráter, alinhando seu coração, fortalecendo sua mente. Você já reparou como a vida, muitas vezes, parece uma sucessão de portas? Algumas se abrem com facilidade, outras parecem permanecer trancadas por muito tempo. E é justamente o Espírito Santo quem tem a chave para conduzir você diante dessas portas. Ele abre aquelas que devem ser abertas, fecha as que não servem ao seu propósito e ensina você a esperar o tempo certo para atravessar cada uma delas. Quantas vezes você já tentou forçar uma situação? Talvez tenha insistido em um relacionamento que já mostrava sinais de desgaste, ou em um negócio que parecia promissor, mas que só trazia dor de cabeça. A verdade é que sem a direção do Espírito Santo, muitas vezes você tenta abrir portas que não foram feitas para você. O resultado? Desgaste, frustração e até feridas que poderiam ter sido evitadas. Apocalipse 3:7 afirma: "Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre." Esse versículo mostra que é Deus quem tem a autoridade final sobre as portas da sua vida. Quando você se entrega ao Espírito Santo, você passa a confiar nesse controle. Mesmo que pareça que algo está demorando demais, você sabe que, se a porta ainda não abriu, é porque não é o momento certo, ou porque existe algo muito melhor preparado para você. Um exemplo prático pode ser o de alguém que sonhava em abrir seu próprio negócio. Ele se preparou, estudou, economizou dinheiro, mas cada vez que tentava dar o passo, algo dava errado. No início, ele sentia apenas frustração, mas ao buscar o Espírito Santo em oração, percebeu que ainda não era o tempo. Decidiu esperar e durante esse período, Deus o capacitou em áreas que ele nem imaginava. Quando a porta finalmente se abriu, ele não apenas estava preparado, mas entrou em um cenário muito mais favorável do que teria encontrado antes.
Outro ponto importante é que o Espírito Santo não guia apenas para grandes conquistas, mas também para livramentos. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que perderam um voo ou um ônibus e mais tarde descobriram que isso as livrou de um acidente? Esses atrasos, muitas vezes, são a mão do Espírito agindo, protegendo você de algo que não consegue enxergar. É ele fechando portas que aparentemente seriam boas, mas que no fundo trariam prejuízos. E aqui entra um aprendizado essencial: confiar. Confiar quando tudo parece travado, quando os planos não andam, quando a ansiedade diz que você precisa resolver as coisas com as próprias mãos. O Espírito Santo ensina você a descansar, a esperar o tempo certo, a crer que Deus não atrasa e não se adianta. Ele age na hora exata. Mas existe também o outro lado, quando a porta se abre. O Espírito Santo não apenas te prepara para esperar, ele também capacita você para entrar. Muitas vezes você pede a Deus oportunidades, mas quando elas chegam, percebe que não tem forças ou coragem para aproveitá-las. É aí que o Espírito Santo entra, enchendo você de ousadia e sabedoria para não desperdiçar o que foi colocado diante de você. Pense em alguém que recebeu uma promoção inesperada no trabalho. No primeiro momento, o medo falou mais alto: será que eu vou dar conta? E se eu fracassar? E se eu não estiver pronto? Mas ao buscar o Espírito Santo, essa pessoa recebeu paz e clareza. Entendeu que não estava sozinho, que essa porta aberta era uma resposta de oração e que o próprio Espírito o capacitaria a assumir a nova posição. Assim acontece também com você. Portas abertas exigem fé e o Espírito Santo é quem sustenta essa fé. E não se trata apenas de portas materiais ou profissionais. Existem portas espirituais e emocionais que só o Espírito Santo pode abrir. A porta da reconciliação com alguém que você achava que nunca mais veria. A porta da cura de um trauma antigo que parecia insuperável. A porta da alegria que você pensava ter perdido. Essas são portas invisíveis aos olhos humanos, mas que o Espírito Santo abre com suavidade, restaurando áreas profundas do seu coração. É importante lembrar que, ao abrir uma porta, o Espírito Santo não garante a ausência de desafios, mas garante que você terá os recursos necessários para atravessá-la. Às vezes, você entra em uma nova fase da vida e logo enfrenta dificuldades. Isso não significa que errou em passar por aquela porta, mas sim que Deus está usando essa etapa para fortalecer você ainda mais. Isaías 41:10 é uma promessa firme nesse sentido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a certeza de que, em cada porta que você atravessar, não estará só. Agora, quero que você pense em quantas portas já se abriram na sua vida. Algumas você atravessou com coragem, outras talvez tenha deixado passar. E ainda existem aquelas que você está esperando há tanto tempo. O Espírito Santo quer que você aprenda a entregar cada uma delas nas mãos de Deus. Quando você confia, a ansiedade perde força, porque você entende que as portas certas se abrirão no momento certo. Isso traz descanso, porque, em vez de gastar energia tentando controlar o que não depende de você, você passa a investir energia em buscar a presença de Deus. É como alguém que para de bater em portas erradas e começa a confiar na chave certa. Isso não apenas poupa esforço, mas também gera uma vida mais leve e confiante. Você já percebeu como a voz do Espírito Santo é diferente de todas as outras vozes que tentam guiar sua vida? Enquanto o mundo grita, pressiona e gera ansiedade, o Espírito fala em tom suave, muitas vezes em silêncio, trazendo paz e clareza. É por isso que aprender a discernir essa voz é uma das maiores riquezas que você pode conquistar. Em João 10:27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem." Isso significa que quando você se aproxima de Deus,
começa a distinguir a voz do Espírito Santo no meio de tantas distrações. Ele não compete com o barulho externo. Ele sussurra ao seu coração, e esse sussurro sempre carrega 3 marcas: paz, verdade e propósito. Pense em um momento de dúvida. Talvez você tenha enfrentado uma decisão difícil: mudar de cidade, aceitar um convite, entrar em um relacionamento ou até encerrar um ciclo. Enquanto seus pensamentos se embaralhavam, enquanto pessoas davam opiniões diferentes, o Espírito Santo trouxe uma paz que não fazia sentido humano. Mesmo sem todas as respostas, você sentiu tranquilidade em seguir por aquele caminho. Esse é o sinal claro da voz do Espírito. O mundo pode trazer conselhos baseados apenas na lógica ou no interesse próprio, mas o Espírito Santo fala segundo a vontade de Deus. Ele não conduz você ao erro, não leva ao engano e nunca te guia para algo que vá contra a palavra. É por isso que conhecer a Bíblia é tão importante. Quanto mais você conhece as Escrituras, mais fácil é identificar quando é realmente Deus falando com você. Mas ouvir o Espírito Santo não é apenas para grandes decisões. Ele se manifesta também nos detalhes do cotidiano. Quantas vezes você já sentiu um impulso repentino para ligar para alguém e descobriu que essa pessoa estava precisando de uma palavra de ânimo? Quantas vezes você mudou de caminho de última hora e evitou um problema maior? São sinais sutis, mas claros, de que o Espírito Santo estava dirigindo seus passos. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você não foi chamado para caminhar sozinho, nem para se perder em meio às próprias escolhas. Como filho você tem acesso a uma direção divina que se manifesta de maneira constante e amorosa. Porém, existe um ponto que muitas pessoas ignoram. Para ouvir a voz do Espírito Santo, é preciso silenciar outras vozes. Hoje, você vive em um mundo saturado de opiniões, notificações, pressões e comparações. Se o seu coração está cheio de barulho, torna-se quase impossível distinguir o que Deus quer falar. É por isso que momentos de oração, leitura da palavra e quietude são tão necessários. Eles não são apenas rituais, mas oportunidades de treinar seus ouvidos espirituais. E quando você aprende a ouvir essa voz, a vida muda completamente. Suas decisões se tornam mais seguras, seus passos mais firmes e sua confiança em Deus cresce, porque você entende que não precisa mais depender apenas da sua inteligência ou das circunstâncias. Você está sendo guiado por alguém que conhece o fim desde o começo. Imagine, por exemplo, uma jovem que sonhava em estudar fora do país. Todos diziam que era loucura, que ela não teria recursos, que deveria desistir. Mas em oração, ela sentia paz, direção e até percebia portas se abrindo pouco a pouco. Confiou na voz do Espírito e anos depois viu que essa decisão foi transformadora, não apenas para sua carreira, mas também para sua fé. É assim que o Espírito Santo age. Ele chama você a dar passos que parecem impossíveis, mas que estão alinhados com a vontade de Deus. E mesmo quando você não entende, pode confiar, porque a voz do Espírito nunca confunde. Se existe confusão, dúvida excessiva ou medo paralisante, pode ter certeza, essa não é a voz do Espírito Santo. Ele não coloca peso, ele traz clareza, ele não prende você, ele liberta. Muitas vezes, ouvir o Espírito Santo é uma questão de obediência imediata. Ele fala, e você precisa estar disposto a agir. Se ele pede para você perdoar, não espere sentir vontade. Obedeça. Se ele pede para você ajudar alguém, não racionalize demais. Obedeça. Porque a obediência abre caminho para experiências ainda mais profundas com Deus. Lembre-se de Atos 8. Quando Filipe foi guiado pelo Espírito para se aproximar da carruagem do eunuco etíope. Ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas obedeceu.
Essa atitude resultou em um encontro que mudou a vida daquele homem e levou o Evangelho ainda mais longe. O Espírito Santo também pode usar você de formas inesperadas, contanto que você esteja disposto a ouvir e obedecer. E se por acaso você se sente distante e acha que não consegue ouvir a voz do Espírito, não desanime. Esse é um processo que se fortalece com o tempo. Quanto mais você busca a Deus, mais sensível fica. É como uma amizade. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais fácil é reconhecer a voz dessa pessoa, até mesmo no meio da multidão. A verdade é que o Espírito Santo deseja guiar cada passo seu. Ele não quer que você viva perdido, nem confuso. Ele quer que você ande em segurança, sabendo que, mesmo quando não tem todas as respostas, está sendo conduzido pela melhor direção possível. Por isso, a pergunta que fica para você hoje é: você tem dado espaço para ouvir essa voz? Ou sua vida está tão cheia de distrações que fica difícil perceber o sussurro de Deus? Se você abrir seu coração, Ele vai falar. Ele sempre fala, mas você precisa escolher ouvir. Agora que você chegou até aqui, quero que reflita comigo. Tudo o que foi compartilhado ao longo deste vídeo não é apenas um conhecimento para ficar na mente, mas um chamado para transformar sua vida. O Espírito Santo não é um conceito distante, ele é real, presente e ativo no seu dia a dia. Ele quer ser o seu consolador quando você se sente abatido, sua força quando tudo parece pesado, sua sabedoria quando você não sabe o que fazer e sua paz quando o mundo tenta roubar sua esperança. Jesus disse em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa não era apenas para os discípulos daquela época, mas também para você, hoje. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em você, e quando você permite que Ele dirija a sua vida, nada continua do mesmo jeito. Talvez até agora você tenha sentido que estava tentando vencer batalhas sozinho, tentando resolver seus problemas apenas com a força do seu braço, com sua inteligência ou com a ajuda de pessoas ao redor. Mas a verdade é que existe um poder muito maior disponível para você, e esse poder está no Espírito Santo. Ele não te abandona, não te deixa em silêncio quando você precisa de resposta, e nunca falha em te direcionar ao caminho certo. Mas para experimentar isso de forma plena, é preciso abrir espaço. Abrir espaço significa reservar tempo de oração, mesmo nos dias corridos. Significa buscar a palavra, ainda que por alguns minutos, porque cada versículo tem poder de renovar sua mente. Significa escolher a obediência, ainda que doa, ainda que pareça difícil, porque cada ato de obediência abre mais espaço para o agir de Deus. É importante entender que o Espírito Santo também age através de outros. Quantas vezes Ele usou alguém para trazer uma palavra que você precisava ouvir exatamente naquele momento? Quantas vezes Ele enviou ajuda quando você achava que não tinha saída? Nada disso foi acaso, foi cuidado. O Espírito Santo organiza detalhes que muitas vezes você nem percebe, mas que estão sustentando sua caminhada. E lembre-se, quando você decide caminhar com Ele, a sua vida se torna um testemunho. Pessoas ao seu redor começam a perceber algo diferente em você, uma paz que não se abala, uma força que não se explica, uma esperança que não morre, e isso é o maior sinal da presença do Espírito Santo. Não são apenas palavras bonitas, mas uma transformação real que inspira outros a também buscarem essa presença. Agora eu quero falar diretamente ao seu coração. Não tenha medo de se render ao Espírito Santo. Às vezes, você pode pensar que não é digno, que errou demais ou que não tem forças para mudar.
mas é justamente nesses momentos que ele se manifesta de forma mais poderosa. Ele não espera você estar perfeito para agir. Ele entra no meio do caos, no meio das falhas, no meio das dores e começa a restaurar tudo o que estava perdido. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." É na sua fraqueza que o Espírito Santo se revela mais forte. É quando você reconhece que não pode sozinho que ele mostra que pode tudo. Por isso, ao encerrar este vídeo, eu quero que você leve consigo uma certeza. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. O Espírito Santo deseja guiar seus passos daqui em diante e cabe a você escolher se vai abrir seu coração para essa direção. Agora eu quero fazer um convite especial e diferente. Se este vídeo falou com você, se alguma parte dele trouxe luz, clareza ou paz, se inscreva no canal. Não apenas como quem aperta um botão, mas como quem decide caminhar junto em uma comunidade que busca crescer em fé e em experiências com Deus. Aqui não é sobre números, é sobre pessoas que têm histórias, que enfrentam lutas, mas que querem viver guiadas pelo Espírito. Eu também quero pedir algo. Compartilhe nos comentários a sua experiência pessoal. Pode ser uma vez em que você sentiu a voz do Espírito Santo te guiando, um momento em que você percebeu que ele estava presente, ou até uma luta que você enfrenta hoje e deseja entregar nas mãos de Deus. Ao escrever, você não só vai se abrir, mas também vai encorajar outras pessoas que vão ler e perceber que não estão sozinhas nas suas batalhas. Aqui, cada comentário é uma semente. Ele pode tocar alguém do outro lado da tela, pode consolar quem está passando por algo parecido, pode despertar fé em quem estava quase desistindo. Então, não guarde apenas para você. Compartilhe. Essa comunidade cresce quando cada um abre o coração e divide sua caminhada. E se você sentiu que esse vídeo valeu seu tempo, eu te convido também a enviar para alguém que precisa ouvir. Talvez um amigo, um familiar, alguém que esteja precisando lembrar que o Espírito Santo é real, presente e atuante. Você nunca sabe o impacto que um simples gesto pode causar. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Significa que o Espírito Santo já estava agindo no seu coração, porque só permanece até o final quem tem sede de mais de Deus. E essa sede é o começo de uma transformação incrível na sua vida. Que o Espírito Santo continue guiando você, trazendo paz em meio às tempestades, força em meio às fraquezas e esperança em cada novo dia. Compartilhe sua história e vamos juntos construir um espaço onde cada testemunho se torne um canal de fé e encorajamento. Eu estarei aqui, esperando para ler o que você vai contar. E creio que muitas vidas serão tocadas através da sua. Deus abençoe você e sua família, e que o Espírito Santo seja sempre sua voz, seu guia e seu consolo.